Todos os colégios católicos foram fechados. O ensino religioso e a catequese são crimes, sob pena de prisão e multa. Todos os padres estrangeiros foram expulsos. A imprensa católica é fora da lei, sob pena de prisão e multa. Padres que ficaram são considerados funcionários do governo. E o governo decide se eles podem ou não exercer a sua profissão de sacerdote. Essas foram algumas das medidas do governo mexicano que desencadearam a Guerra dos Cristeiros, que foi um dos acontecimentos mais importantes da história da Igreja Católica no século XX. Agora, como que foi possível que um governo tão anticlerical como esse que eu estou mencionando aqui tivesse o poder e implementasse medidas contrárias a uma gigantesca maioria de uma população maciçamente católica? Se você quer entender esse assunto, que hoje é como se iniciou a perseguição e a Guerra dos Cristeiros, fica atento nessa minissérie que eu estou fazendo aqui no meu canal. Já deixa o seu like e me acompanha no primeiro vídeo da minissérie, que é o de hoje. Salve Maria, meus caros! Se alguém acha que novela mexicana é uma coisa enrolada, complicada, é porque não faz a menor ideia de como que é caótica a política mexicana. Eu vou dar aqui um breve retrospecto dos pontos mais importantes que deram origem à Guerra dos Cristeiros. No século XIX, o México enfrentou rebeliões, guerras civis, viu o Texas declarar sua independência, perdeu uma guerra para os Estados Unidos, foi invadido pela França. E em 1876, o general Porfírio Dias tomou o poder e conseguiu dar uma certa estabilidade para o México. Porfírio Dias era um liberal moderado, ou seja, ele propagou o positivismo, colocou toda a educação e o ambiente da cultura nas mãos dos liberais, o que a longo prazo é evidente que favoreceria a revolução. Entretanto, manteve uma paz, a paz de Dom Porfírio, permitindo que a igreja reabrisse seminários que tinham sido fechados em perseguições anteriores, que os padres pudessem voltar a exercer o seu ministério sem problemas, para evitar mais conflitos, mais guerras civis e mais caos. Acontece que depois de 34 anos de governo, com eleições que sempre reelegem o Porfírio, toda a insatisfação de algumas camadas da vida política é catalisada por Francisco Madero, que é o oponente dele, que perde mais uma eleição contra o Porfírio, mas entretanto faz discursos tão inflamados que ajudam a dar o sinal de que todos os apoiadores políticos do presidente Porfírio era o momento de pularem fora do barco, como fizeram. O Porfírio percebe que já não tem condições de governar o México, então ele pega o primeiro navio possível e vai terminar os seus dias em Paris. Só que o Francisco Madero, que assume, é aclamado herói nacional, herói da democracia, da República Mexicana, ele foi simplesmente um personagem colocado pela Revolução lá para dar o toque de finados ao governo anterior. Porque as revoltas de pessoas muito mais radicais que ele se multiplicam, sobretudo de dois personagens que são ícones assim da esquerda até hoje, que é o Emiliano Zapata e o Francisco Pancho Villa, que são mártires, são heróis do socialismo e do anticapitalismo no México. Eles começam a se multiplicar entre vários outros grupos as revoltas. Em 1913, o Madero é a política mexicana, tá? Vocês vão se acostumando com isso ao longo do vídeo. Assume então o general Victoriano Huerta, que tenta colocar ordem, tenta se aproximar dos católicos, só que desses grupos revolucionários vai surgir o do Carranza, que é chamado Exército Constitucionalista. E o Carranza, na sua marcha do norte para a Cidade do México, o exército dele já começa a saquear as igrejas, a sequestrar os padres, e aí o povo que quiser o padre vivo de volta vai ter que entregar uma enorme quantia de dinheiro, fundir os sinos das igrejas para fabricar canhões, difundir propaganda anticlerical. O Exército Constitucionalista é um marco de toda essa Revolução Mexicana que começou em 1910, que é o seguinte: o mais extremo liberalismo jacobino, de laicismo, de ódio contra os direitos da igreja, de busca de um mundo novo construído a partir da ciência, no seu apogeu, ele traz em si o socialismo e o comunismo. Porque ao mesmo tempo que esse pessoal liberal jacobino extremo da Revolução Mexicana começa a tomar o poder em certas regiões, aí você já vai ter a origem do socialismo com reforma agrária, invasões de terras, coletivização, estatização contínua. E o exército anticlerical revolucionário do Carranza vai então chegar, vai tomar o poder. O Carranza ao mesmo tempo consegue colocar para fora
os dois principais rivais, que eram o Pancho Villa e o Zapata, e se torna então mais um novo presidente do México, sendo oficialmente reconhecido ali em 1916. E no ano seguinte nós vamos ter um fato fundamental que vai dar origem remota à perseguição direta aos católicos, que é a Constituição de Querétaro. E eu já tô lembrando, se você quer mais conteúdo, seja sobre os cristeiros, seja sobre história da igreja, aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações, que toda semana tem vídeo novo para você não perder nada. Em 5 de fevereiro de 1917, o governo mexicano, liderado pelo então Exército Constitucionalista, promulga finalmente a sua nova Constituição. Eu lembro quando eu estava no curso de Direito, nas aulas ali de História do Direito, Constitucional, sempre que se fazia um retrospecto das Constituições, sempre os professores colocavam: a Constituição mexicana foi a mais progressista do mundo, a mais revolucionária do mundo na sua época, foi um marco para depois ser imitado pelos países. E eu, que na época eu era ateu, mas era conservador, eu pensei cá comigo: olha, eu não estudei nada desse assunto, mas se esse professor que eu conheço está elogiando tanto essa Constituição mexicana, é porque ela é um lixo, porque ela é horrível. E eu estava certo. Quando nós vamos ver a Constituição mexicana de 1910, os pontos na matéria religiosa que eu vou focar, porque tem muito mais, tem reforma agrária, tem tudo, mas do ponto de vista que interessa diretamente para os cristeiros, alguns dos artigos dela dizem o seguinte: a igreja não pode ser titular de nenhum imóvel, portanto, todos os terrenos e até mesmo os templos, as igrejas, são propriedades do Estado mexicano, que pode até consentir que o pessoal use lá para rezar aquele culto que eles chamam de missa, mas a propriedade é do governo, que pode confiscar no momento que ele quiser. Todos os colégios católicos são fechados, porque o ensino religioso atrasa o homem, impede ele de estudar a ciência e a técnica, que são, segundo o positivismo e segundo as doutrinas materialistas, aquilo que vai definir o futuro do sucesso da humanidade. Então, colégios religiosos são proibidos, o ensino de religião, o catecismo são colocados fora da lei, os votos dos religiosos de pobreza, obediência e castidade são votos que atentam contra a liberdade inviolável do homem. O direito fundamental à liberdade, então, estão proibidos. O que mostra que essa revolução, quando ela fala em liberdade, é só liberdade para o mal. Agora, um sujeito que quer fazer o voto de pobreza, castidade e obediência, ele está exercendo a liberdade dele, mas isso está proibido. Eles cortam a sadia liberdade em nome da liberdade para o mal e para o pecado. As ordens religiosas, os mosteiros, os conventos são fechados, está decretado que os padres estrangeiros devem ser expulsos e os padres que ficam são considerados funcionários do governo mexicano, que então vai estabelecer os critérios para permitir se esse homem pode ser um padre ou não, que é o mesmo esquema dos padres juramentados da Revolução Francesa. Você obriga os padres a ficarem sob a fiscalização contínua do Estado, os padres bons, fervorosos que criticam a Revolução são colocados para fora, e você vai comprando, subornando e ameaçando os tíbios para que se tornem porta-vozes da Revolução. A Constituição de Querétaro, não é difícil perceber que ela é um barril de pólvora. Uma coisa é você escrever uma lei. Outra coisa é você colocar em prática essa lei. Então, por mais que as 4 linhas da Constituição mexicana fossem 4 linhas satanicamente anticatólicas, a aplicação delas ficava a cabo dos governadores estaduais. E eu quase ia esquecendo de falar que todos os governos estaduais foram então loteados entre os comandantes do Exército Constitucionalista. E aí nós podemos ver duas correntes que, segundo os ensinamentos do Dr. Plínio Correia de Oliveira, na obra Revolução e Contra-Revolução, que todo mundo deveria ler, tem um momento em que ele fala da psicologia revolucionária e ele elenca 2 grandes grupos. Os revolucionários de marcha rápida, que são aqueles que para ontem querem atingir o seu objetivo, que ali no México poderiam ser simbolizados pelo governador Plutarco Elias Calles, e eu já vou falar mais sobre ele, que a meta dele era extinguir o catolicismo para ontem, então perseguir, fechar igrejas, martirizar, o que fosse necessário para criar um México livre da religião. Os revolucionários de marcha mais lenta, que temiam revoltas, que tinham os mesmos objetivos, mas divergiam na maneira de aplicar os meios necessários para atingir esses objetivos. Então, iam mais lentamente, procuravam estrangular o catolicismo, mas de uma forma lenta e contínua. O presidente Carranza, como nós estamos no México, acho que isso não vai surpreender você, em 1919, os próprios constitucionalistas dão um novo golpe, depõem o Carranza, que no meio das lutas vai ser morto, e vai assumir o general Obregón, que é dos revolucionários de marcha lenta. Então ele vai dizer, ó,
dê um pouco de trégua para os católicos. Só que uma coisa é o Obregón falar, outra coisa é os governadores efetivamente obedecerem ele. Então governadores como Calles intensificam a perseguição, apesar do presidente ser um revolucionário de marcha lenta. Nessa época vão surgir associações católicas que vão procurar ali se organizar e se defender legalmente, pacificamente, para tentar contornar essa situação de perseguição cada vez mais eminente, como a União dos Católicos Mexicanos, capitaneada pelo padre Vicente Camacho, e a Associação Católica da Juventude Mexicana, do padre Bernardo Bergan. Esses grupos vão estar no núcleo que mais tarde vai pegar em armas quando a situação esquentar. A partir ali de 1920, a vida católica no México vai se tornando insustentável. Por exemplo, na região de Morelia, o governo fechou um colégio religioso teresiano. Foram feitas manifestações pacíficas contra as quais o exército atirou e mais de 10 pessoas morreram. As confusões vão aumentando. A partir de 1923, torna-se impossível acompanhar a escalada de violência contra a igreja. Uma bomba explode aos pés da imagem da Virgem de Guadalupe, outra na casa do bispo de Guadalajara, bandeiras rubro-negras foram hasteadas nas catedrais, e só para eu explicar, a bandeira rubro-negra ela é a mais revolucionária possível, porque o vermelho é a cor do socialismo e do comunismo, e o negro é a cor do anarquismo, então era o apogeu do simbolismo anticlerical colocado nas igrejas. Houve profanações de igrejas, expulsão de sacerdotes estrangeiros, ataques aos recintos da juventude católica, demissões em massa de sindicalistas católicos, fechamento de escolas. E quando os católicos, então, no ano seguinte, 1924, organizam o Congresso Eucarístico na Cidade do México, o governo toma isso como uma provocação forte demais. Então, o Obregón sai e é eleito no lugar dele o mais radical dos governadores anticlericais, que foi o Plutarco Elias Calles. A grande meta do governo Calles, desde o seu primeiro dia, é a extinção da religião, que promove obscurantismo, que é contrária à ciência, que impede o progresso do México, a extinção da religião católica no país inteiro. Uma das primeiras medidas do Calles para enfraquecer os católicos é fomentar um cisma. Então ele compra o padre Joaquim Pérez, coloca ele como patriarca e funda a Igreja Católica Apostólica Mexicana, na qual todos os padres deveriam entrar e que era controlada pelo governo. Os católicos impedem eles de entrarem nas igrejas para rezar a missa cismática. E a primeira tentativa do governo fracassa. Então o Calles vai procurar intensificar os mecanismos para exigir o cumprimento exímio das 4 linhas da Constituição mexicana. Os católicos, então, organizam a Liga Nacional de Defesa da Liberdade Religiosa. Aqui, essa expressão não tem o mesmo sentido ecumênico de hoje, mas quer dizer, o livre exercício da religião católica que ninguém tem o direito de proibir e de impedir. A Liga, ela vai procurar fazer ações, processos legais e jurídicos para coibir estas arbitrariedades do governo. Só que, adivinha, o governo simplesmente preferiu prender os cabeças da Liga, que em pouco tempo já tinha mais de 1 milhão de membros. Só que, entretanto, esse uso contínuo da força por parte de um governo coloca os católicos e qualquer grupo que seja perseguido numa situação onde todas as tentativas pacíficas se tornam impossíveis. Inevitavelmente chega o momento de uma revolta armada. Quando o arcebispo e Monsenhor José Mora y del Rio declarou numa entrevista que os católicos não poderiam obedecer a leis constitucionais que fossem contrárias ao livre exercício da religião católica, ele foi recolhido, foi preso, arbitrariamente, sem nenhum processo, sem nada. O Calles consegue que o Congresso aprove medidas extraordinárias para que ele obrigue os governadores à implementação radical do artigo 130 da Constituição, que é o artigo referente aos cultos, e consegue modificar o Código Penal a fim de regulamentar todas as questões referentes à implementação do artigo 130. Uma das determinações é que fica a cabo dos governos estaduais definirem o número de padres em relação ao número de habitantes. Então, por exemplo, no estado de Durango, foi autorizado 25 padres para 500 mil fiéis. Em Yucatán, 40 padres para 400 mil fiéis. Em Tamaulipas, 13 padres para 350 mil fiéis. Em Águas Calientes, 1 padre para 50 mil fiéis. Entre os requisitos para aceitar um padre dentro da lei no governo estadual de Tabasco, estava o requisito de ser casado.
Então você vê que aquela ironia anticlerical diabólica do século XIX que vai procurando estrangular todas as possibilidades dos fiéis de praticarem a sua religião dentro da lei, dentro das 4 linhas. A última possibilidade de coexistência pacífica termina quando, em 14 de julho, o Calles aprova a grande emenda ao Código Penal que entra com o nome de Lei Calles. A Lei Calles determina o tempo de prisão e o valor das multas para as pessoas que infringirem o dispositivo 130 da Constituição Federal. Quem infringe a laicidade de ensino, prisão e multa, tal tempo, tal valor. Quem promove imprensa religiosa, prisão e multa. Quem faz votos religiosos, prisão e multa. Quem realiza ato de culto católico fora do templo, que é propriedade do governo, prisão e multa. O governo tinha funcionários para fiscalizar os padres nas igrejas. Aos padres que opinam sobre política, prisão e multa, tanto tempo. Aos padres que na rua andam de batina, prisão e multa. Padres que exercem o seu ministério sem autorização dos funcionários do governo, sem estarem inscritos ali nas repartições públicas, prisão e multa. Então fica impossível ter uma vida católica nesse contexto de perseguição. Em julho de 1925. Então o episcopado mexicano responde primeiro com tratativas pacíficas de paralisação da economia, boicote generalizado a tudo que viesse do governo, circulação de propaganda católica e manifestações pacíficas. Só que o alcance disso é limitado, embora a questão do boicote econômico ajudou a economia mexicana a começar a quebrar, com o intuito, evidentemente, de derrubar essas medidas do governo. Só que o Calles se mostrou inflexível na implantação da sua reforma do Código Penal. E os bispos decretam que, então, a partir do dia 31 de julho, todo o culto católico está suspenso, como uma espécie de protesto, quer dizer, um interdito sobre o país inteiro. A última missa vai ser 31 de julho. Já no dia 29, apesar de já terem acontecido confrontamentos com a polícia, nós vamos ter propriamente o primeiro mártir, que é José Garcia Farfán, que era ali um dono de uma lojinha, e na lojinha dele tinha um letreiro dizendo Viva Cristo Rei. E tal era o ódio satânico dos revolucionários do governo, que eles mandam ele tirar. Ele se recusa a tirar o letreiro e por isso é fuzilado. Esse é o grande crime desse que já é um mártir de Jesus Cristo. No dia 31 de julho, então, as igrejas ficam lotadas com todo mundo vestindo preto. Os padres passam o dia atendendo confissão, fazendo batismo, realizando matrimônios, dando ali os sacramentos para as pessoas. E à meia-noite tem a missa solene com a retirada do Santíssimo Sacramento dos sacrários. Uma testemunha conta o seguinte: naquele dia já não havia alegria, já não havia tranquilidade. Havia um sentimento desconhecido no ar. Os ânimos todos estavam exaltados. Ouviam-se manifestações de dor. Valha-me Deus, o que nos sucederá? Com certeza o fim do mundo, diziam alguns. São nossos pecados, diziam outros, ao que todos respondiam afirmativamente. Não houve quem dormisse naquela noite, comentando o que viria pela frente. Meu Deus, como descrever um momento como esse? O lugar santo assemelhava-se ao mar de lágrimas. As pessoas se retiravam em meio às trevas, fazendo repercutir nas abóbadas os ais de dor que saíam de todas as bocas. Os meses seguintes são de uma profunda noite na história mexicana. Uma parte dos bispos vai para a cidade do México, onde, como era a capital, havia um certo ar de normalidade que não tinha no interior. Muitos padres e seminaristas preferem fugir ou para os Estados Unidos ou para a Europa, mas uma parte significativa deles permanece com os fiéis, lembrando: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. A grande questão dos católicos agora que eles vão pedir orientação para os bispos é sobre a licitude da resistência armada. E aí o episcopado se divide, os bispos lançam uma nota explicando a doutrina da igreja sobre a guerra justa e a resistência, entretanto não dizem clara e inequivocamente se aquele é o caso que se encontra no México ou não. Os católicos dos Estados Unidos são consultados, eles mandam dinheiro, mandam doações, mandam ajuda, mas eles não apoiam a resistência armada enquanto ela não for apoiada pelo Papa. E o que Pio XI faz? Lança uma encíclica, condena a perseguição, pede orações,
mas também não define claramente se é um momento ou não de fazer um levante. Enquanto os bispos ficam em tratativas, por exemplo, o México tinha 15 milhões de habitantes e eles conseguem ali recolher 2 milhões de assinaturas para uma reforma da Constituição, os deputados simplesmente ignoram e engavetam a proposta. Nos dias seguintes ao fim das missas, os funcionários do governo vão para as igrejas para fazer o inventário dos bens que eram posse do Estado, só que os católicos começam a impedir eles, e logo começam brigas de ruas que vão se desenvolver em escaramuças, com mortes de ambos os lados. O exército reprimia, muitas vezes o exército matava crianças, idosos, mulheres, incendiava aldeias do próprio país que eles deveriam defender, e sem uma orientação clara a respeito dos bispos, sem uma resposta clara vinda do Papa, com boa parte do clero dividido em uma parte tendo fugido, os católicos do oeste do México pegam em armas para defender a sua religião. Revoltas espontâneas, muitas vezes sem líderes, sem organização ou capitaneadas por um ou outro caudilho, que é os coronéis de lá, começam a levar a ataques contra fortalezas do governo. Embora sem organização, sem armamento e sem treinamento no início, os católicos percam, tal é o zelo deles em querer vencer que eles vão adquirindo experiência, tão decididos a vencer ou morrer, e em pouco tempo vão começar a tomar conta de várias fortalezas, e embora o governo considere que tudo que está acontecendo ali na região oeste é coisa de caipira, é coisa de índio, porque muitos deles eram mestiços, quando o governo se dá conta, boa parte da região oeste do México já tinha se levantado para defender a sua igreja contra essa perseguição revolucionária de cunho socialista promovida pelo Plutarco Elias Calles. Quando o governo se deu conta, a Guerra dos Cristeiros tinha começado.